você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Romanos 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Você achou aí? Amém? Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos ler de novo? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós estamos nesse lugar, Senhor, na Tua presença, reunidos, Deus, para receber mais da Tua palavra, receber mais daquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. A nossa oração, Deus, é para que o Senhor se revele a nós, para que nós possamos sair desse lugar, Pai, entendendo quais são as Suas diretrizes para a nossa vida. Nós oramos, Deus, porque o Senhor se faz presente em nós, o Senhor se faz presente nesse lugar. A nossa oração agora, Deus, é para que o Senhor revele a Tua palavra que cabe no coração de cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje é o último episódio dessa série que nós já tivemos, é uma série de 3 palavras, foram 3 mensagens. A primeira delas nós falamos sobre as armaduras do cristão, as armas que a gente precisa lutar a nossa guerra. Uma delas a Rafa ainda citou aqui em cima. Você estava no primeiro, você lembra dessa mensagem? A primeira de todas lá no início. Depois nós falamos também na semana passada sobre os acidentes do percurso, as formas de evitar acidentes no percurso, o percurso da vida, o percurso da nossa caminhada. Durante esse percurso existem muitos acidentes que nós sofremos, e esses acidentes se dão porque nós não percebemos os sinais, porque nós não olhamos para os sinais, porque nós não vemos os sinais. E hoje eu quero falar sobre a forma mais certa e a forma mais efetiva de você evitar os acidentes na sua vida. Se você é crente, você está anotando. Eu amo quando eu estou pregando, eu vejo gente anotando, tá? Vocês me inspiram e me ajudam a pregar. Então, se você tem papel, caneta, se você tem um celular aí, se você tem a testa do amiguinho, anota aí para você não perder nada do que vai ser dito nessa noite, porque hoje eu queria que você saísse desse lugar entendendo a forma mais efetiva de você evitar um acidente na sua vida. Hoje de tarde eu estava em casa orando e refletindo, lendo as outras mensagens, ouvindo um pouco das outras mensagens, e quão prejudicial é os acidentes que acontecem na nossa vida, né? Porque os acidentes eles nos param, os acidentes eles nos paralisam, os acidentes eles nos deixam no lugar, né? Os acidentes não deixam a gente avançar, não deixam a gente prosseguir, e a vida é feita de avanços, a vida é feita de caminhar, a vida é feita de seguir, de ir para frente, e esses acidentes que acabam nos parando são prejudiciais demais. Então hoje eu quero compartilhar com você a forma mais efetiva de nós evitarmos esses acidentes, que é ouvindo a voz de Deus. Repete comigo: ouvindo a voz de Deus. Esse é o jeito mais efetivo de nós evitarmos acidentes na nossa vida, é nós ouvirmos a voz de Deus. E o primeiro paradigma que eu quero quebrar com você aqui, antes de nós entrarmos de fato nessa mensagem, é que nem sempre a voz de Deus será audível para você. Tá bom? Então não se chateie, não fique triste se você não ouviu a voz de Deus audível. Muitas pessoas têm experiências de ouvir uma voz audível. Talvez alguém aqui já teve essa experiência. Eu particularmente nunca tive uma experiência de ouvir audivelmente a voz de Deus. Como você está me ouvindo falar agora, como você ouve na sua vida cotidiana, alguém falando com você. Existem pessoas que têm a experiência de ouvir a voz de Deus de forma audível. Mas principalmente o que eu e você precisamos nos apegar é que a voz de Deus, ela é algo que nós jamais pensaríamos. A voz de Deus é algo que jamais passaria pela minha e pela sua cabeça. Essa é a voz de Deus. É aquilo que não é a minha vontade, é aquilo que eu não quero fazer, é aquilo que eu nunca nem mesmo pensei, é aquilo que eu nunca nem mesmo imaginei. Essa é a voz de Deus para mim e para você. É aquilo, é às vezes um sentimento dentro do coração. Já teve essa experiência de sentir algo dentro de você, de sentir algo em alguém? Ou isso é a voz de Deus. É algo que você não pensaria, algo que você não acharia, algo que você não veria. Isso é a voz de Deus. Esses são os métodos e os jeitos que Deus fala conosco.
Deus fala com alguns audível, com outros por sinais, com outros por visões, com outros em sonhos. Por exemplo, eu sou um cara que não consigo sonhar. Faz muito tempo que eu não sonho, eu tenho sono muito pesado. Para mim sonhar é tipo assim, céu na terra, é Deus na terra falando alguma coisa. Então quando eu sonho, me dá medo porque eu sei que aquilo que eu sonhei vai acontecer, se não agora, durante um tempo. Já tem pessoas que sonham todo momento, todas as horas, tem 3, 4, 5 sonhos por noite. Esse pessoal tem um pouco de medo desse pessoal que sonha muito, né? Pessoal meio perturbado. Então tem várias formas de Deus falar conosco. Então, identifique a sua. Talvez a sua será como Deus fala comigo muito. São por percepções. Eu tenho percepções de algumas coisas. Eu tenho coisas que eu sei que eu, Pedro, não conseguiria ter esse tipo de olhar. Você já passou por essa experiência? Coisas que você vê ou coisas que você ouve, que você jamais pensaria isso, ou que você jamais teria essa visão, esse feeling para perceber isso. Nesse momento eu identifico que Deus está querendo falar alguma coisa. Então, para nós evitarmos acidentes na nossa vida, principalmente, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque quando nós pensamos que Deus escreveu um roteiro para a nossa vida, quando nós pensamos que Deus escreveu uma vida para ser vivida por mim e por você, quando nós pensamos que Deus de antemão já escreveu algo para nós vivermos, nós vivemos isso do início ao fim. Se nós vivermos isso sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda, sem parar, nós vamos viver os sonhos e os planos de Deus para nós. Os acidentes da vida, a maioria das vezes, são quando nós nos desviamos da rota que Deus pré-estabeleceu para nós. Já quebrou a cara assim? Fazendo o que Deus não disse para você fazer, ou fazendo o que você achou que deveria fazer, ou fazendo o que te deu na telha, e aí nós quebramos a cara, e aí nós nos acidentamos, e aí nós paramos, porque nós fizemos aquilo que não era a vontade de Deus para nós. Então, nada mais claro e objetivo de evitar acidentes do que ouvir a voz de Deus, do que sentir Deus falando, do que ter percepções daquilo que Deus tem para nós. E nem sempre Deus vai falar com você. Entenda uma coisa, às vezes Deus vai usar pessoas para falar conosco. Talvez você já teve essa experiência de o seu pai te dizer algo, sua mãe, os seus amigos, alguém te falar alguma coisa e ser palavra de Deus para a sua vida. Por exemplo, em um culto, talvez você ouça uma mensagem e é palavra de Deus para a sua vida. Ouvindo uma música, ouvindo talvez um podcast, ouvindo alguém falando em uma conversa, são emitidas palavras de Deus para a sua vida. Por isso que nós precisamos estar a todo momento abertos para o que Deus tem para falar para nós. E por isso também nós precisamos estar a todo momento com os nossos ouvidos atentos para aquilo que nós estamos ouvindo. Porque tem coisas que nós ouvimos que não são palavras de Deus. São palavras para nos destruir, são palavras para nos enganar, são palavras para nos fazer perder tempo. E aí eu estou com o meu ouvido tão carente. Já teve com o teu ouvido carente? De querer ouvir alguma coisa, alguma afirmação sobre você, alguma palavra sobre você, alguma palavra de amor, algum elogio, e às vezes nós estamos com os nossos ouvidos tão carentes que tudo aquilo que dizem para nós, nós seguimos, nós colocamos aquilo como uma lei. Então entenda, a voz de Deus, a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que não for bom não é voz de Deus, tudo que não for perfeito não é voz de Deus, e tudo que não for agradável para nós não é a voz de Deus. Amém? Você consegue entender isso? Está fazendo sentido para você até aqui? Então, agora sim, entrando na mensagem de hoje, eu quero falar com você sobre isso, sobre nós ouvirmos essa voz, e como ouvir essa voz, e como seguir essa voz, e como seguir ouvindo. Porque tem vezes que nós estamos sensíveis à voz de Deus, estamos sensíveis aos sinais, estamos sensíveis a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. E tem momentos que nós não conseguimos sentir nada, que nós não conseguimos ouvir nada. Talvez você já passou por essa experiência de orar e não sentir nada, ou de louvar e não sentir nada, e parecer que nada está acontecendo. E aí alguns usam aquela expressão de que o céu está fechado, ou de que o céu está de bronze, ou então que Deus não está te ouvindo. A verdade é que Deus sempre está nos ouvindo. Uma outra verdade também é que o céu sempre está aberto. Às vezes nós acreditamos em tantas mentiras, nós acreditamos em tantas coisas, que elas estão nos distanciando do plano e do objetivo real e central de Deus para nós.
E enquanto mais coisas nós ouvimos que não são da vontade de Deus, mais longe nós vamos ficando, mais longe mais distantes nós vamos ficando da real voz, do que Deus tem realmente para falar para nós. E o texto que nós lemos fala sobre isso. Um outro texto também, João 10, olha só o que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando nós somos ovelhas de Cristo, quando nós somos, a Bíblia vai dizer, ovelhas do seu pastoreio, quando nós somos pessoas que Deus pode falar, quando nós somos pessoas sensíveis à voz dEle, quando nós seguimos a voz dEle, nós nos tornamos um com Ele. A Bíblia vai dizer: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, ou ferirão o pastor e as ovelhas fugirão. Nós precisamos estar atento aos sinais que a vida nos dá, às coisas que Deus está falando para nós. Olha só, isso que Jesus diz é muito claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Se você está ouvindo a voz de Deus, ou se você já ouviu a voz de Deus, você é conhecido por Ele, você é lembrado por Ele. Porque às vezes nós caímos em um engano que nós mesmos entramos, de que porque Deus não está falando, ou porque Deus não está fazendo, Deus não me ama, ou Deus me abandonou, ou Deus me esqueceu. E aí nós caímos nesse engano que nós mesmos causamos, de entrar em um lugar de esquecidos por Deus, de entrar em um lugar de vítimas de tudo aquilo que está acontecendo, quando na verdade Deus está falando, Deus está se revelando, mas nós nos distanciamos, nós nos afastamos. E aí agora eu estou longe demais para ouvir, e agora eu estou longe demais para sentir, e agora eu estou longe demais para as coisas fazerem sentido para mim. Então uma palavra que eu tenho para você nessa noite é: esteja perto, esteja próximo, esteja sensível, saiba ouvir a voz de Deus, saiba o time, saiba o tempo que Deus está falando, as coisas que Deus está falando. Sabe, Deus está falando algo para cada um de nós em todos os momentos e em todas as horas. Deus tem algo dentro dele que está vindo para nós, uma palavra de Deus para mim e para você, e às vezes nós estamos longe demais para ouvir, ou longe demais para sentir, e aí nós caímos nesse engano de esquecidos, de deixados para trás, de abandonados. Deus está falando que se levante nesse tempo pessoas com ouvidos atentos para ouvir a voz dele, que se levante nesse tempo pessoas que estão com seus ouvidos aguçados para ouvir aquilo que o céu está dizendo, e que nós como terra possamos responder aquilo que o céu está proclamando sobre nós. A Bíblia vai dizer que os campos já estão brancos. Deus está falando, Deus está se movendo. Que se levante nesse tempo pessoas que respondam o som do céu, pessoas que respondam a voz do céu, pessoas que cansaram de sofrer acidentes e de se machucar porque tão somente não estão ouvindo. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos ouvir aquilo que Deus está falando para nós. Se alguém chegar para você agora e te perguntar assim: o que Deus está falando para você agora? Será que nós teríamos essa resposta? De uma palavra que Deus te deu essa semana, de alguma coisa que Deus te entregou essa semana, será que nós teríamos essa resposta? Porque a verdade é que às vezes nós estamos bem vazios de uma palavra, vazios de alguma coisa, vazios de uma oração, vazios de algo. Quando nós estamos nessa terra, a Bíblia vai dizer que nós somos sal e luz. O sal e a luz são totalmente influentes em qualquer lugar que eles estiverem. Eu e você precisamos de uma palavra para ser influentes. Eu e você precisamos somente de uma palavra para transformar a vida de alguém, para mudar a vida de alguém. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez foi através da palavra. Que eu e você possamos ser pessoas que têm uma palavra para entregar para alguém. Às vezes vai ser um eu te amo, às vezes vai ser uma palavra de exortação, às vezes vai ser uma palavra de só tipo assim: cara, eu entendo a tua dor. Porque às vezes nós somos tentados a tudo jogar para cima, jogar a pessoa para cima. A pessoa está chorando, a pessoa está sofrendo, você não, fica tranquilo, vai passar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Geralmente nós fazemos esse papel. Mas sabe qual é o papel que nós também precisamos fazer? Aquele que a Bíblia diz: chorar com os que choram. Porque de fato nós não gostamos de ver alguém chorando. Mas existem algumas pessoas que no momento de choro, se eu ir junto com ela e chorar junto com ela, vai ser o maior sinal de uma resposta de Deus para a vida dela naquele momento. Porque às vezes a gente fica naquela: não chora, não, vai passar, vai ficar tudo bem. E tudo que a pessoa precisa é de alguém que chore com ela. E depois de um choro, meu irmão, vem o sorriso. A Bíblia vai dizer que um choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então chore com os que choram, ria com os que sorriem, alegre-se com os que se alegram. Sabe, tenha uma palavra.
Uma palavra que Deus te deu, uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida, siga nessa palavra, confie nessa palavra, se apegue a essa palavra. Quando nós vemos Jesus vindo para a terra, Ele não vem com muitas palavras, Ele não vem com muitas missões, Ele não vem com muitas coisas. Tudo o que Ele precisava fazer era uma coisa só: se entregar por uma humanidade caída, se entregar por homens pecadores. Tudo o que Ele precisava fazer era se entregar por pessoas que já estavam condenadas. Era uma palavra. Jesus se moveu a vida toda por uma palavra, por uma missão, por uma coisa: se entregar por aqueles que já estavam condenados. E aí eu e você ficamos todos os dias pedindo uma palavra para Deus. Eu e você ficamos todas as semanas pedindo uma palavra para Deus. Ficamos todos os meses pedindo uma palavra para Deus. Qual foi a palavra que Deus liberou para você agora? Cumpra isso, termine isso, finalize isso. E depois peça outra palavra. Sabe, quando nós olhamos para Jesus, Ele cumpriu a missão para a qual Ele foi destinado. Ele cumpriu a missão para a qual Deus o enviou para essa terra. E aí nós não cumprimos nenhuma missão, e tudo que nós queremos é outra palavra, e tudo que nós queremos é outra missão. E aí nós vivemos uma igreja, nós vivemos um tempo onde tem um monte de obra, mas obras inacabadas. Obras sem terem sido terminadas, obras que ficaram pela metade. Pessoas que eu até preguei, pessoas que Deus até me usou para salvar, e aí uma vez que estavam dentro da igreja, eu abandonei, eu deixei de lado, e aí essa pessoa não vem mais, ou essa pessoa não está mais aqui. Obra deixada pela metade. Sabe, você ir orar por alguém, você ir pregar para alguém, essa pessoa ser salva, ser transformada, tudo isso é bom, mas nós precisamos dar continuidade à obra que Cristo nos determinou, a obra que Cristo nos deixou. A Bíblia vai dizer que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. E quantas vezes eu e você já começamos uma coisa e não terminamos, já começamos algum plano e não concluímos, já começamos a planejar alguma coisa e não fomos até o fim. Obras inacabadas. Se aposte da palavra que Deus te deu, se aposte daquilo que Deus entregou para você, daquilo que Deus falou para você, e vá até o fim. Nós somos chamados para ir até o fim, nós somos chamados para concluir a missão, para completar a carreira, sabe? Quando nós entendemos isso, meu irmão, que a todo momento Deus está falando, a todo momento Deus está liberando algo sobre nós. Nós precisamos completar aquilo que Ele está dizendo. Nós precisamos completar a missão que Ele nos determinou. Porque hoje nós vivemos em um mundo e um tempo onde nós temos muitos ruídos, muitas vozes, muitas pessoas falando, muitas coisas. Hoje nós vivemos em um mundo onde todo mundo sabe tudo, ou sabe de alguma coisa, ou todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, ou todo mundo acha que está certo sobre alguma coisa. Pessoas cheias de achismos, pessoas cheias de opiniões, mas pessoas vazias de si mesmo. Pessoas que sabem sobre tudo, mas não conhecem a si próprios. Pessoas que pregam sobre relacionamento, mas não têm um relacionamento. Pessoas que pregam sobre tudo e não têm nada. Pessoas que pregam em construir um milhão de coisas e não construíram nada. Pessoas que têm chave para muita coisa, pessoas que têm códigos para muitas coisas, pessoas que têm métodos para muitas coisas e não construíram nada. Ai de nós, no dia que nós nos tornarmos esse tipo de gente. Pessoas que são cheias de si, pessoas que são cheias de opiniões, pessoas que são cheias de achismos e vazias de si mesmas. Sabe por quê? Às vezes eu espelho no outro aquilo que eu quero ser, e aí eu vejo você se tornando aquilo que eu queria ser, e aí eu vejo, eu coloco em você, eu deposito em você tudo aquilo que eu queria. E aí nós vemos um monte de pessoas vazias de si. Porque nós vivemos em um mundo de muitos ruídos, aonde se você for pedir conselho sobre um relacionamento, a pessoa entende tudo e sabe de tudo. E essa mesma pessoa já terminou 10 namoros, já se divorciou 3 vezes. E aí você vai perguntar para alguma pessoa sobre finanças, sobre como ganhar dinheiro. E essa pessoa já quebrou 10 empresas e a que ela tem agora está toda endividada. Porque nós vivemos em um mundo de muitos ruídos. Pessoas acham que têm respostas para tudo, quando na verdade é um ponto de interrogação gigante andando pela terra.
Quando a igreja de Cristo se voltar para Ele, quando a igreja de Cristo se voltar para ouvir a voz dEle, quando nós, pessoas que seguem a Cristo, nos voltarmos a ouvir aquilo que Ele está falando, nós vamos sair do lugar, nós vamos alcançar o que nós queremos, nós vamos viver o que nós sonhamos, essa igreja vai estar cheia, o seu reverb vai estar cheio, não vai ter espaço para comportar tudo aquilo que Deus irá fazer, quando a igreja de Cristo se voltar para ouvir a voz dEle. Quando nós nos voltarmos para ouvir aquilo que Deus está falando, quando nós voltarmos os nossos olhos para os céus e perguntar: Deus, o que o Senhor quer falar agora? Sabe, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes nós estamos distantes demais e querendo ouvir, e às vezes nós estamos perto demais sem querer participar. Tem no mundo 2 tipos de frequência de rádio: o rádio AM e o rádio FM. Você conhece essas 2 frequências? Os mais antigos aí já pegaram a fase que tinha só a rádio AM, né? Se você entrar em algum carro mais antigo aí, tem aquele escrito ali no rádio AM/FM. Você já viu isso? Porque são 2 tipos de rádio, são 2 tipos de frequência. Pouquíssimas rádios no Brasil hoje ainda atuam nessa frequência AM. A maioria hoje já foram para FM. Quais são as diferenças entre essas 2 rádios? A rádio AM, ela tem uma frequência muito longa. A frequência dela de alcance é longe demais, ela vai muito longe, porém com pouca qualidade, ela não tem muita qualidade. Hoje nós vivemos em um mundo muito tecnológico, onde as músicas são de altíssima qualidade, e essa frequência de rádio não consegue entregar toda essa sonoridade, de qualidade de áudio, enfim. Então, foi criado a rádio FM, que é uma rádio com um alcance mais curto, porém com uma qualidade muito maior. Hoje, por exemplo, você entra no seu carro e você coloca na rádio FM com uma antena boa em um lugar bom, você ouve músicas como se estivesse no Spotify, no YouTube, sim ou não? Não é verdade? Você não ouve rádio mais, só Spotify? E quando eu estava pensando sobre isso, Deus ministrou 2 coisas no meu coração. Às vezes nós estamos vivendo como essa rádio AM, nós estamos em um lugar onde até tem sinal, em um lugar onde nós até conseguimos ouvir, afinal de contas a rádio AM, o sinal dela vai muito longe, e aí nós estamos em um lugar que nós conseguimos ouvir esse sinal, porém nós estamos ouvindo com pouca qualidade, e um grande defeito da rádio AM também é que ela é muito instável, a qualquer momento ela cai, ela sai do ar, ela começa a chiar, e aí nós estamos perto de Deus, e aí nós conseguimos ouvir o que Deus está falando, mas de repente a conexão cai, e aí nós estamos perto de Deus e nós conseguimos ouvir o que Deus está falando, só que é uma rádio com muita interferência, e aí eu tenho muitos ruídos na minha conexão com Deus, eu tenho muitos ruídos na minha conversa com Deus, e aí Deus diz A, eu entendo B, Deus diz vai, eu entendo fica, porque tem muito ruído nessa conexão, tem muito ruído nesse som, nessa voz que eu estou ouvindo. Também existem algumas pessoas que vivem na FM, que são pessoas que estão longe e estão querendo ouvir, e para você ouvir nessa frequência, você precisa estar perto. A FM é um lugar, é uma frequência, se você estiver perto, você ouve com total qualidade, você ouve sem interrupções, você ouve sem erros na frequência, mas você precisa estar perto. Se você vai longe, se você sai de perto da antena, o sinal cai e você perde a conexão. Tem um jeito certo? Tem um jeito errado? Nós criamos o nosso próprio jeito de se comunicar com Deus. Como eu te disse no começo, Deus fala e fala de várias formas. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Seja do jeito que for, seja como for, seja estando perto, seja estando longe, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas quando nós estamos perto, nós ouvimos uma voz clara. Quando nós estamos perto, nós ouvimos uma voz sem interferência. Quando nós estamos perto, nós não perdemos o sinal. Nós precisamos estar perto de Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que Cristo é Emanuel, Deus conosco. Sabe o que é isso? É Deus aqui.
É Deus comigo, é Deus junto comigo, é Deus estando aqui e agora. Esse é Emanuel, Deus conosco. Se nós formos olhar para toda a Bíblia, nós vamos ver desde o início, Deus tentando estar próximo da humanidade, Deus tentando estar próximo de nós. Se nós formos voltar lá em Gênesis, nós vamos ver Deus criando um jardim para colocar o homem. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus visitava aquele homem, Deus estando perto da criação, Deus estando junto conosco. E aí o homem peca e cai e é expulso daquele jardim. E então lá na frente, Deus manda construir um templo, para que o povo possa entrar e adorar a Ele, para que Deus esteja perto do povo. E aquele templo não foi suficiente, porque o povo tinha muitos dogmas, muitas outras doutrinas, muitos outros deuses, e começou a se afastar de novo de Deus. E então Deus começa a usar os profetas para apontar para Cristo, os profetas messiânicos, os grandes profetas, os pequenos profetas. Deus começa a usar esses profetas para apontar para Cristo, que Ele virá, que virá o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. E aí nós temos um Cristo vindo para a terra. Aquele texto muito conhecido de João 3, que Deus tanto amou que deu. Deus tanto nos amou que deu Cristo para estar perto de nós. E a Bíblia vai chamar ele de Emanuel, Deus conosco. Deus deu o Filho dele para ser Deus conosco. Porque até ali ele tinha usado várias formas, vários jeitos, vários métodos de tentar estar perto do homem. Primeiro foi uma arca, uma arca que a Bíblia vai dizer que era a arca da aliança, que aonde ela chegava, a glória de Deus chegava, a presença de Deus chegava, e aí aquilo não era suficiente, o povo começou a adorar outros deuses, e então ele envia o Emanuel, Deus conosco, Deus aqui. E a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele veio para os seus e os seus não amaram. Ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Ele veio para os seus e ele não foi aceito, porque para os seus ele era o filho do José e o filho da Maria. E a Bíblia vai dizer então que ele se entrega e ele dá o último suspiro dele. Ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E então lá em Atos nós vamos ver ele profetizando a vinda de um Consolador, que agora não seria mais Deus conosco, seria Deus em nós. E a Bíblia vai dizer que em Atos 2 eles estavam ali e esse Espírito veio e se apossou de todos eles, e agora não era mais um Deus conosco, era um Deus em nós. E até hoje continua sendo assim, é Deus em nós. É um Deus que está dentro de mim, é um Deus que agora é um Espírito que habita dentro de mim, e eu não consigo mais me separar dele, porque a Bíblia vai dizer que quando nós dizemos sim, nós nos tornamos um com ele. É um Espírito dentro de mim, é um Espírito dentro de você. E aí, talvez a tua pergunta seja: Pedro, mas se esse Espírito está dentro de mim, por que eu não consigo ouvir o que ele está falando? É porque também a Bíblia vai dizer que dentro de nós milita uma guerra entre a carne e o Espírito. Dentro de nós milita uma luta cotidiana entre a carne e entre o Espírito. E nós ouvimos quem nós alimentamos mais. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque um dos maiores erros nossos hoje em dia não é que Deus está longe, não é que Deus não está falando, é porque nós estamos alimentando muito mais a nossa carne do que o nosso espírito. E existem muitos jeitos de alimentar a carne, existem muitas formas de alimentar a carne, mas eu quero aqui me apegar com você não como alimentar a carne, mas como alimentar o espírito. Sabe, tem uma história que eu li em um livro, de um cara que ele tinha uma briga, ele tinha um local, obviamente proibido, ilegal, de briga de cachorros, onde ele colocava cachorros em um ringue para brigar. Provavelmente você já viu muito de galo, né? Tem nos interiores aí, essas brigas. E esse cara, ele sempre falava qual era o cachorro que ia ganhar. Obviamente todos os cachorros eram dele, a galera ia lá e começava a fazer apostas. Eu aposto que esse vai ganhar, eu aposto que esse vai ganhar. E como os cachorros eram dele, ele que cuidava dos cachorros, e ele sempre apostava e ele sempre levava toda a aposta, porque ele sempre ganhava. E então, passado-se muito tempo, os apostadores chegam para ele e dizem: olha, como é que você sabe qual é o cachorro que vai vencer? Você sempre acerta, você nunca errou. Porque tem aquela sorte de principiante, né? O cara que chega primeiro
a primeira vez e ganha. Mas era cotidianamente, ele sempre acertava qual era o cachorro que ia vencer a briga. E a resposta dele foi simples e clara, é óbvio. Ganha o cachorro que eu mais alimento. Ganha o cachorro que eu mais dou comida, ganha o cachorro que está mais forte. E assim também é na nossa vida. Vai ganhar o lado que está mais forte, o lado que está mais alimentado sempre vai falar mais alto. Se eu alimento mais a minha carne, é a minha carne que vai falar primeiro. E então quando eu sou machucado e ferido por alguém, eu vou agir pela carne. E agir pela carne, meu irmão, é você falar o que não deve, é aquela palavra que você não consegue mais voltar atrás, ou então é aquela ação que você não consegue mais voltar atrás. O agir pela carne é quando você é machucado por alguém, você proferir alguma coisa contra aquela pessoa que você não consegue mais dizer, olha, não era isso que eu queria dizer. Porque a minha carne está muito mais alimentada que o meu espírito sabe, você já viu aquela pessoa assim, você quer descobrir quem a pessoa é dar um jeito dela agir, dela reagir a alguma coisa. Você pega de surpresa. A primeira atitude dessa pessoa é o jeito que ela é. Porque ela não teve tempo para se preparar, ela não teve tempo para pensar, ela não teve tempo para roteirizar alguma coisa, ela agiu com o que ela tinha e com o que ela era. Se você sentar agora para fazer uma prova, por exemplo, você vai tirar a nota baseada no seu intelecto agora. Se nós entregarmos provas aqui agora para vocês, vocês vão tirar notas baseadas no seu intelecto de agora. Mas se eu dizer assim, ó, semana que vem, no próximo sábado, nós vamos fazer uma prova de conhecimentos gerais. Se você for uma pessoa organizada e metódica, provavelmente durante a sua semana você vai estudar isso. Você vai estudar os conhecimentos gerais, você vai... Quando nós agimos na carne ou nós agimos no espírito, age o que está falando mais alto, age o que está mais bem alimentado. Para ouvir Deus, sempre nós vamos ouvir aquilo que está mais bem alimentado dentro de nós. Quando nós precisamos emitir alguma opinião ou falar alguma coisa, se a nossa carne estiver mais bem alimentada, nós vamos ouvir o que a carne está dizendo. E aí a carne diz, larga, não faça, deixe para trás, abandone, não vá em frente, não continue, desista. Muito diferente às vezes da resposta do Espírito, mas nós ouvimos o que está mais alimentado dentro de nós. Então entenda uma coisa, quando o Espírito está em nós, Ele traduz a mensagem que Deus está falando. Quando o Espírito Santo de Deus está bem alimentado dentro de nós, Ele traduz aquilo que o céu está dizendo. Às vezes nós ouvimos algumas coisas, nós sentimos algumas coisas, nós temos algumas percepções que nós não conseguimos entender. E aí nós perguntamos, Deus, o que o Senhor está falando? Ou Deus, o que o Senhor quer dizer com essa situação? Ou Deus, qual é o sentido disso que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus é o tradutor de tudo aquilo que Deus fala para nós. Então, para evitar acidentes, alimente o seu espírito. O espírito é alimentado na oração, o espírito é alimentado no jejum, o espírito é alimentado na leitura da palavra, o espírito é alimentado em tudo aquilo que você se conecta com Deus. Quando você se conecta com Deus, é como se você ligasse o seu espírito na tomada para ele ser recarregado. Que todos nós possamos sair desse lugar nessa noite com o nosso espírito recarregado. Para que todas as atitudes da nossa vida nós possamos tomar baseadas no Espírito, baseados naquilo que o Espírito está soprando em nós, baseados naquilo que o Espírito está dizendo para nós. O melhor tradutor de Deus para a sua vida não é o teu amigo, não é a pessoa que está do teu lado, não é o teu companheiro. O melhor tradutor para te traduzir aquilo que Deus está falando é o Espírito Santo de Deus, que está dentro de todos nós. Ele é quem traduz a mensagem que o céu está proferindo sobre nós. É Ele que traduz o que os céus estão dizendo sobre nós. E aí, meu irmão, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos aquilo que Ele está falando, quando nós seguimos o caminho que Ele está falando, não tem como errar. Não tem como errar quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando a voz de Deus é clara para nós. E o melhor exemplo de ouvir a voz de Deus é Moisés. Moisés ouviu muitas vezes a voz de Deus. E olha o que diz lá em Deuteronômio 2. Moisés está dizendo assim, ó: então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. Então demos meia volta e partimos, como o Senhor havia ordenado. Seguindo aquilo que Deus estava falando. Olha, deem meia volta e sigam para onde eu estou dizendo. Moisés disse isso. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir.
E por muitos anos caminhamos em volta dos montes de Seir. Continuaram ouvindo aquilo que Deus está falando. Muitas vezes no primeiro dia dando a volta no mesmo lugar, a gente ia sentar no chão e dizer: tá, Deus, e aí? A gente é bobo agora. Não é verdade? Na primeira árvore que tu passaria pela segunda vez, tu já ia sentar no chão e dizer: Deus, aí, recalcula tua rota, teu êxito está fora. Quando a gente tiver a rota certa, a gente levanta e vai. Não é verdade? Eles ficaram anos andando no mesmo lugar, porque Deus tinha uma palavra para eles. Enquanto Deus não mudou a palavra, eles não pararam de andar no mesmo lugar. Enquanto Deus não mudou a palavra, eles não pararam de fazer aquilo que Deus estava falando. Enquanto Deus não mudou a palavra, eles não voltaram, eles não retrocederam. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto Deus não mudar a palavra que Ele tem para a tua vida, continue firme, continue perseverando, continue caminhando. Se Deus permanece na mesma palavra, nós também permaneceremos. Se Deus mudar, eu mudo. Se Deus for, eu vou. Mas se Deus ficar, eu também fico. Porque Deus é o meu caminho, porque Deus é o meu norte, porque Deus é o meu alvo. A voz de Deus fala muito mais alta dentro de mim. Então tudo aquilo que Deus está falando, eu vou seguir. Ouvir a voz de Deus, obedecer aquilo que Ele está falando. E aí olha o que o texto continua dizendo, pelo amor de Deus. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. Agora muda de caminho, agora muda de destino, agora muda de direção. Porque vocês já caminharam demais. A gente dá 3, 4 passos e quer que Deus mude o caminho. A gente dá 5 passos e quer que Deus mude a direção. E aí a gente ora e diz: Deus, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Eu não aguento mais ver as mesmas pessoas. Eu não aguento mais ir nesse lugar. Deus, me tira daqui. Deus, me leva para Nárnia. Quando Deus te der uma palavra de ir para outro lugar, vá. Mas sem uma palavra, não saia do lugar. Sem uma palavra clara e objetiva de Deus, não mude de direção. Sem uma palavra clara e objetiva de Deus, continue fazendo o que você está fazendo até aqui. Sem uma palavra clara de Deus, meu irmão, meu Deus tem misericórdia de nós. Se nós mudarmos de direção sem ter uma palavra de Deus. Tem algumas pessoas aqui que já viveram um pouco mais, outras viveram um pouco menos. Mas se você parar para conversar com pessoas que já tiveram grandes experiências com Deus, o maior erro e a maior burrice que alguém pode fazer é se mover sem uma palavra. Se mover sem uma palavra é eu assinar a minha carta de me lascar. Se mover sem uma palavra, meu Deus. Enquanto somos novos, enquanto somos jovens, enquanto ainda temos muito tempo para viver, entenda isso de uma vez por todas em nome de Jesus. Não se mova sem uma palavra clara e objetiva de Deus. Então vão para o norte. Enquanto a palavra não veio, eles ficaram anos andando no mesmo lugar, passando no mesmo caminho. Provavelmente foi chato, foi entediante, foi entristecedor. Moisés precisou: não, galera, vamos lá que Deus vai falar de novo. Mas enquanto Deus não mudou, eles não mudaram. Enquanto Deus não deu outra direção, eles não mudaram aquilo que eles estavam fazendo. Você consegue entender isso? Porque tem muita gente que quebrou a cara porque mudou de direção sem uma palavra de Deus. Porque mudou de emprego sem uma palavra de Deus. Porque mudou de casa sem uma palavra de Deus. Porque mudou de cidade sem uma palavra de Deus. Porque mudou de país sem uma palavra de Deus. Enquanto mais longe nós estamos, enquanto mais alto nós queremos chegar sem Deus, meu irmão, maior será a nossa queda. Tem muita gente que consegue chegar no alto sozinho e nem todo bilionário é cristão. Mas será que chegar sem Deus faz algum sentido? Você consegue entender isso? Nem toda pessoa rica e bem sucedida nessa terra é um pastor ou um apóstolo de Deus. Mas será que faz sentido eu ter tudo e não ter Deus? Será que faz sentido eu olhar e não me faltar nada e sem Deus? Muitas vezes a gente entende prosperidade errado. A gente acha que prosperidade é ter tudo. Prosperidade é nós não termos às vezes nada, mas também não me falta nada. Você consegue entender isso?
O salário que você ganha, se for botar na ponta do lápis no final do mês, a conta não fecha. Eu sento com você a hora que você quiser, a gente faz o conta junto, não fecha. Você olha para o seu guarda-roupa, você vê as coisas que você tem, a conta não fecha. Você olha para a sua vida, você vê o que você está vivendo, a conta não fecha, porque Deus está transbordando sobre nós, porque Deus está se movendo no meio de nós, porque se nós vivermos aquilo que Deus prometeu, não nos faltará nada. A Bíblia vai dizer: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo. Sabe o que é o justo? É aquela pessoa que não quer passar ninguém para trás, é aquela pessoa que quer somente aquilo que é dela, é aquela pessoa que acredita em Cristo, é aquela pessoa que sabe que o mundo pode estar caindo, que o mundo pode estar indo por água abaixo, mas se o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu posso passar por tempestades, por dificuldades, mas eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, que criou a terra, que intervém no céu, que também intervém na terra, que intervém na minha vida, na minha casa. Esse é o nosso Deus. Um Deus que intervém em qualquer lugar e em qualquer hora onde um justo clama. A Bíblia vai dizer que também nunca viu um justo sem resposta. Meu Deus, existe resposta para todas as suas perguntas, existe respostas para todos os nossos questionamentos. Essas respostas estão em Deus. As respostas que nós precisamos para continuar a nossa vida estão em Deus, porque enquanto mais nós perguntamos para a terra, mais dúvida a gente tem. Tem muita gente querendo entender coisa do céu, perguntando para a terra. Meu irmão, coisa do céu só se responde com palavras do céu. A gente quer ouvir o céu perguntando para a terra. Quer ouvir o que Deus tem para a tua vida? Pergunta para Ele. Tem muita gente que chega para mim e diz assim: Pedro, qual que é o meu propósito? Eu falo: cara, se tu descobrir o meu, também me conta. Mas tipo assim, porque, gente, qual o propósito de vida? Se tu entender o que é um propósito de vida, propósito é algo que eu vou viver para o resto da minha vida. Isso é propósito. E aí tem gente perguntando para pessoas qual é o propósito da vida dela. Pergunta para o céu qual que é o propósito da tua vida. Afinal de contas, nós somos eternos e nós vamos voltar para lá. Sabe, as respostas que você precisa para as coisas do céu estão no céu, só o céu pode responder. Então para de perguntar para a terra, e para de quebrar a cara, e para de se chatear, e para de se entristecer, porque a verdade é que às vezes a gente paga para quebrar a cara. E como diz o Tiago, tem coisa que até de graça é caro. Não é verdade? Sabe, quando eu olho para a Bíblia, deixa eu te falar uma coisa: tudo que a gente está vivendo não é novidade para Deus. E se você ler a Bíblia, você vai ver que também não é novidade. Tudo que a gente vive hoje, de pessoa desinteressada, de pessoa que começa e não termina, de pessoa que diz que vai e não vai, essas coisas que a gente se chateia dentro da igreja, e você já pensou várias vezes em sair da igreja por causa disso. Não é verdade? De se chatear com pessoas, de se chatear com homens. A Bíblia vai dizer que quando Cristo morre, em Atos ele aparece, Atos 1, Jesus. E aí ele vai dizer assim, ó: fiquem no lugar onde vocês estão, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando do alto, vocês forem revestidos de poder, vão. Entendeu o sinal? Do alto, revestidos de poder na terra, vão. E aí você conhece a palavra: vão por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia não diz, mas muitos livros e estudos daquele lugar, porque isso, mano, foi um acontecimento histórico. Não foi só um acontecimento da Bíblia, foi uma parada histórica. Jesus ressuscitou e ele apareceu. Porque Jesus, ele era um profeta. Para aquelas pessoas ele era somente um profeta. Só que um profeta que ressuscitou. A Bíblia vai dizer que quando os soldados chegam no túmulo e não encontram o corpo dele, eles ganham uma grana para dizer que veio uma galera à noite e roubou o corpo de Jesus. E até hoje tem pessoas que dizem que Jesus não ressuscitou, que o corpo dele foi roubado e nunca foi encontrado. Já ouviu isso ou eu estou viajando?
Não é verdade? E esse cara que teve o corpo roubado, ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, ele apareceu. Primeiro para os discípulos, depois ele aparece de novo para os discípulos, e depois em Atos ele aparece para quem quiser ver. E nesse lugar, nesse momento que ele diz, olha, do alto serão revestidos de poder e barari barará, nesse momento, existiam ali cerca de 500 pessoas. Dos que criam, dos que não criam, do que estavam ali de curioso, né? Porque tem muito curioso. Tinham mais ou menos 500 pessoas. No próximo capítulo, em Atos 2, que ali é o dia de Pentecostes, o dia que esse Espírito desceria sobre eles, a Bíblia vai dizer que tinham 120 pessoas. E aí, se você fizer uma conta matemática básica, você vai ver que a conta não fecha. Onde é que estão essas outras 380 pessoas? Onde é que está essa galera que não apareceu? Onde é que está aquela galera que você convida para o teu reverb e eles dizem que vão vir e não aparece? Ou que você convida para o culto e eles falam que vão vir e não aparece? Sabe quem que é essa galera? Eu vou te falar. É a galera que ouviu e não acreditou. E geralmente é a galera que fica para trás e falando mal dos que foram. A Bíblia vai dizer que eram 120 pessoas. Preste atenção nisso, que isso pode mudar a tua vida e você parar de viver nessa miserabilidade do inferno. Eram 120 pessoas, elas estavam reunidas em uma casa, em um só nome, quando de repente, não saiu no jornal, não saiu no diarinho, às 9 horas da manhã vai vir um espírito, de repente, veio do céu um vento forte, impetuoso, encheu toda a casa, aquela coisa toda, língua repartida de fogo, achava que o povo estava bêbado, né? Eu gosto muito daquela frase que o barulho não atrai a presença, mas a presença atrai o barulho. Cara, a gente vai lá pro vale e a gente vive isso, né, Tiago? Cadê o Moisés? Moisés foi lá pro vale comigo, Moisés viu a pressão que é, né, Moisés? Pregar lá no vale. Eu quero, gente, me lembre assim, geralmente uma vez por mês na quinta-feira eu vou lá no vale pregar. Eu quero levar você. O Felipe também já foi comigo. O JP foi aquela vez, não? Cara, é esse culto assim, o barulho não atrai a presença, mas a hora que a presença chega, é cadeira pra cima, é nego gritando, né, Tiago? Fala aí. Eu gosto disso. E aí, o que eu tava falando? Dos 120. E aí de repente veio do céu esse som e esse espírito que encheu todos eles. Sabe, tem muita gente esperando o de repente de Deus. Porque é bonito eu falar, né? E aí, cara, vai namorar? Tô esperando em Deus. E aí, cara, vai começar a faculdade? Tô esperando em Deus. E aí, o trampo, cara, vai começar? Tô esperando em Deus. E o cara espera tanto em Deus, que já passou e ele ainda continua esperando em Deus. Sabe o cara que está lá esperando o ônibus, que já passou faz tempo? Não dá uma pena dessa pessoa? Você ri, pode ser você. Porque às vezes a gente espera tanto em Deus, que Deus já até cansou em esperar da gente. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado, que pode ser quem está do teu lado. Estou esperando em Deus. O cara é good vibes, é zen, e tudo isso é bom, cara, é ótimo, é lindo isso. Mas quando tu já está vivendo alguma coisa, aí tu vê o cara 50 anos solteiro, 30 anos ganhando R$500, há 1000 anos que não terminou nem o ensino médio ainda, esperando em Deus. Dá vontade de dizer, cara, vai esperar em qualquer outra coisa, vive que Deus vai te esperando no caminho, vai indo. Porque o cara não está esperando em Deus coisa nenhuma, ele está esperando na preguiça dele. Porque o de repente de Deus, ele vai vir e virá para todos, mas enquanto a gente está fazendo alguma coisa, pelo amor de Deus, você precisa entender isso. Aqueles 380 que não foram naquele dia, ficaram esperando, estão até hoje lá assim, esperando o de repente de Deus. E aí sabe o que acontece? Chama Jesus de mentiroso, porque falou que ia vir e não veio. Jesus disse que ia vir um Espírito, um tal de Consolador, e não veio, porque o miserável ficou esperando em Deus. Sabe o que a gente precisa fazer? Deus deu uma palavra, Jesus, obrigado, vou continuar caminhando aqui, na hora que a palavra se cumprir, eu me jogo nela. Sabe qual que é o nosso maior defeito? A gente fica esperando a palavra assim, O bispo, uma vez, ele contou uma história, que eu espero que não seja verdade. Uma pessoa que
estava procurando emprego, muito tempo procurando emprego. Você conhece essa pessoa que está sempre procurando emprego? O currículo vitae já nem carrega mais no navegador dele. E aí, cara, tá procurando emprego? Não, tô procurando emprego e tal, pô, preciso trabalhar e tal. E aí, tá indo para as entrevistas? Não, cara. Fechei um propósito com Deus de oração até as 4 horas da manhã. Todos os dias eu oro até as 4 horas da manhã, porque Deus vai me responder. Eu te pergunto uma coisa, quem ora às 4 da manhã, que hora que acorda? Não pode o cara dormir só 2, 3 horas por noite. Aí o miserável ficou orando e orando. Acorda meio-dia e grita: mãe, faz o meu Todd que eu vou levantar. Meu irmão, ora, mas ora fazendo, ora trabalhando, ora produzindo. Eu já contei isso aqui 1 milhão de vezes e você sabe disso. Todos os discípulos que Jesus chamou estavam fazendo alguma coisa. Ninguém estava sentado no banco de uma praça pensando nela. Ninguém estava esperando Jesus chamar, esperando Jesus fazer. Todos eles estavam fazendo alguma coisa. E enquanto eles estavam fazendo, Deus pegou. E Deus disse: meu querido, agora para de pescar peixe e vem pescar alma comigo. Agora para de cobrar o imposto dos amiguinhos e vem para o meu reino. Agora para de fazer o que você estava fazendo e vem fazer o que eu tenho para você. Mas enquanto você está fazendo alguma coisa, sabe por quê? Porque está se levantando um monte de pessoas que não construíram nada e tudo o que querem é um microfone para ensinar os outros a construir alguma coisa. Tudo o que querem é uma plataforma para demonstrar os seus dons e os seus talentos. Meu irmão, a maior plataforma que existe na face da terra se chama Jesus Cristo. Suba nele, pregue, faz o que você quiser, bota fogo, gospe fogo em cima da plataforma de Cristo. Não procure uma plataforma que homens vão sentar para te ouvir. Sabe por quê? A gente desce daqui e a vida segue normal. Segunda-feira os perrengues vêm, as contas vêm, o carro estraga, dá coisa errada em casa. Porque o que te protege não é uma plataforma, pessoas te ouvindo, seguidores. O que te protege é Jesus Cristo na tua vida. O nosso Salvador, o nosso Consolador, Ele é a nossa proteção, socorro bem presente na hora da angústia, meu irmão. Na hora da angústia, a única coisa que não importa é quantos seguidores você tem, é o quanto de dinheiro você tem na sua conta, porque tem coisa que nada e nem ninguém consegue nos dar, somente Jesus Cristo. Ele é a plataforma que nos eleva e nos coloca no mais alto lugar. Porque na hora do perrengue, a primeira coisa que a gente grita é: meu Deus. Na hora da dificuldade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é orar e pedir ajuda para Deus. Um grande problema hoje é que, por não ouvir a voz de Deus, nós pulamos de galho em galho, e de árvore em árvore, e de lugar em lugar. E aí nós vivemos uma vida de, como eu te disse antes, construir muita coisa e não terminar nada. Vou falar uma coisa: você não olha para o lado, porque pode ser a pessoa que está do teu lado, tá bom? Então, fica olhando para cá. Pessoas que com 25 anos já tiveram que fazer a segunda carteira de trabalho porque não para no emprego. Pessoas que tiveram que trocar de cidade porque já namoraram todo mundo e não tem mais ninguém para namorar. Pessoas que já fizeram um monte de coisa e que não deu nada certo. Pessoas que pularam de galho em galho. Pessoa que troca de faculdade igual troca de roupa. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado. Pessoa que começou fazendo engenharia e está fazendo medicina. Que estava querendo construir um prédio, agora está querendo fazer uma cirurgia. Você consegue entender? Não tem sentido. Não olha para o lado, que você pode se complicar. Tá, vamos mais perto então. Cursinho no Senai. O cara começa fazendo logística. Qual outro curso que tem no Senai? Só conheço logística. Quê? Tornearia? Pô, Moda. O cara de logística para moda, né, cara? Um cara desse não merece viver, né? Às vezes esse cara sou eu. Às vezes esse cara pode ser você. Que muda de amigos igual troca de roupa. Fulano não gosta mais de mim. Tchau, fulano. E vai embora. Meu Deus, gente. Você conhece uma coisa chamada maturidade, não? Homem não tem muito disso, né? Homem nem tem muito amigo, né?
Às vezes a Bia fala, amor, vai fazer alguma coisa com seus amigos. O Carioca foi para Blumenau. Sabe por quê? Pela vida passar rápido demais, a gente vive por temporadas. Deixa eu te falar uma coisa, você não é série do Netflix para viver por temporada. Anotou essa não? Posta uma foto sua bem bonita, assim, bem chique, coloca assim, não sou uma série da Netflix para viver por temporada, sou um ser eterno. Você postaria essa não? Hã? Você tem Twitter? Essa aí é aquela do Twitter, né? Meia-noite. Pra galera, cara, você tá passando por alguma coisa? Quem é que riu aqui? Tu riu, né, Anny? Tu faz isso no Twitter, né? Achei que tinha sido o Gabi. Não, né, Gabi? Tu nem tem Twitter, né? O Gabi é um cara crente. Porque a gente vive por temporada. Esses são os meus amigos dessa temporada. Trocou a temporada, agora esses são os meus amigos. Nessa temporada eu vou congregar nesta igreja. Nesta temporada as palavras daquele pastor não condizem mais com o ambiente espiritual que eu estou vivendo. E aí eu troco de igreja. Não ri que pode ser você. Porque a gente vive por temporada. Deixa eu te falar uma coisa, a vida é feita de ciclo. Mas o ciclo não dura uma semana. Entenda uma coisa. Quando se troca demais, quando se está em um lugar, depois está em outro, depois está em outro, a gente não consegue criar raízes. A gente não cria raízes.